mesmos pais viessem para o Egito. E irmão, e esse homem nesta ocasião, ele era um dos governadores do Egito, o maior cargo depois do faraó. Olha, meu irmão, Deus cria circunstância para te abençoar. Você precisa entender, você precisa se colocar na posição e nunca desviar da posição que agora o Senhor tem te chamado. Aleluia. Eu estou entendendo, aleluia, o que Deus está falando na vida da igreja. Aleluia. Então Deus cria essa circunstância, chama Abraão para fazer dele uma grande nação, perpetua a aliança através de Isaac, perpetua a aliança através de Jacó. José também leva a aliança. Pastor, mas o que eu vou fazer no Egito? O que eu vou fazer no Egito? Irmão, tem hora que você é colocado em circunstância e você não sabe por que você está lá. Mas eu vou dizer uma coisa: no Egito também Deus cuida de crentes. Escute isso, irmão. Não me importa onde você está. Pode até ser que você nesta noite se encontra no Egito. Você está passando por um momento que se encontra observando ao seu coração, que você até mesmo pensa: eu estou longe do projeto de Deus, eu estou longe dos sonhos de Deus, eu estou longe da promessa de Deus se cumprir na minha vida. Mas uma coisa é lá no meio do Egito que Deus dá continuidade à sua história. Aleluia. Aí Deus chama um homem com o nome de Moisés. Aleluia. Lá na frente Deus chama um homem com o nome de Moisés para fazer nele continuidade, ou um salvador temporário pelo povo de Israel. E Deus manda, aleluia, Moisés voltar agora no Egito e tirar quem? O seu povo. Deus manda Moisés: olha, eu o levei, e agora é como eu levei. O mesmo que leva é o mesmo que traz de volta. É o mesmo, irmão, que permitiu as coisas para nesta noite pelo poder da tua palavra. Aleluia. Tem pessoas que se encontram em momento de dificuldade. Momento de dificuldade e não sabe como sair desse momento de dificuldade. Por quê, irmão? Porque ele acha que nesse momento de dificuldade, simplesmente porque ele não teve ciência suficiente para resolver. Mas nós vamos ver na história de José, que não foi ele que quis levar, que ele fosse para o Egito, mas era Deus que estava direcionando o seu povo, porque a seca ia bater na sua terra, aonde ele estava. E se eles ficassem por lá, o que queria acontecer? Morrer, ia dar fim. E Deus dá continuidade na sua história nessa noite. Escute bem. Deus dá continuidade nos seus sonhos nessa noite. Deus dá continuidade, aleluia, no que você almeja nesta noite, aleluia. Tem pessoas aqui nesta noite que está com sonhos perdidos, aleluia. O Senhor nesta noite, aleluia, Ele faz uma nova aliança com você, aleluia, para que os sonhos dele possam ser restituídos, ou seja, acontecer na sua vida para a glória dele. A mudança de Deus para você nesta noite, porque o Senhor, aleluia, é quem te chama, é o Senhor quem te escolhe. Pastor, mas o Senhor não conhece a minha vida. Mas o Senhor, aleluia, aquele que sonda o coração e a alma e até decide o pensamento, Ele conhece você por dentro e também por fora. Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu levantar e conhece também o seu deitar, aleluia. E mesmo assim, aleluia, Ele te chama para uma nova história, aleluia. Quem pode tomar posse desta palavra, aleluia? Tem gente aprisionado aqui, aleluia, aprisionado pelo espírito egípcio, tem gente aprisionado pelo pecado, tem gente aprisionado, aleluia, por obras ao contrário. Mas nesta noite o Senhor te chama, mesmo se encontrando em momentos de aflições ou de prisões, o Senhor te chama para te fazer uma nova história, aleluia.
Irmão, a história continua. Deus chama o seu povo através de Moisés. Vai lá, olha, Deus tem um negócio com nós, vamos embora daqui, porque o Senhor tem uma terra prometida para nós. Porém, irmão, quando você vai observar a história do povo de Israel, o povo de Israel mais tropeçava do que tudo. O povo para dar trabalho, o povo, se eu posso usar essa palavra, miserável, que dava trabalho para o pastor Moisés. Irmão, a promessa era para todos, mas nem todos entraram só 2 diante da promessa. A terra prometida. Irmão, me fugiu a memória quantas pessoas eram que estavam aproximadamente. Mas era multidão. Era multidão porque o Senhor já tinha crescido o seu povo. Imagine uma geração de 70 anos, ou de 40 anos, melhor dizendo. Uma geração de 40 anos. Imagine o povo estar 400 anos vivenciando aquela história. Se dentro de 12 anos a história muda, a família cresce, imagine dentro de 400 anos. Imagine como que a história não é mudada. Deus sempre tem um plano com o seu povo. Você sabe que tem hora que nós passamos por tanta perseguição. E tem hora que não é perseguição dos outros lá de fora, não. Tem hora que olha, se eu posso usar essa expressão, tem hora que é mancada nossa. Tem hora que é falta de nós colocarmos o cérebro para funcionar. E por causa de nós não pensar, o nosso corpo começa a padecer. E você sabe o que acontece? Nós ficamos longe. Nós começamos a sentir longe. Nós começamos a sentir impuro para alcançar as coisas de Deus. E é bem verdade que já no livro de Romanos, Paulo fala que todos estavam destituídos da glória de Deus. E o que eu entendo, irmão, que o plano de Deus foi sendo realizado. A promessa de Deus vai sendo realizada através da escolha que Deus faz. Ou seja, Deus escolheu um homem só para fazer dele um povo. E o povo vai crescendo. Quando chega Moisés, passa o cajado para Josué. Entra Josué e Caleb na terra prometida. Entra 2 homens só. Os outros pereceram. Os outros ficaram pelo meio do caminho. Sabe que muitas vezes nós olhamos na casa do Senhor, muitas pessoas que caminhavam conosco não estão mais caminhando. Já morreu, parou no meio do caminho. E quantos olham para trás para querer sentir saudade, fica com saudosismo, o fulano caiu na fé. Ô irmão, isso muitas das horas não cabe nós ficar olhando. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para frente, que é o autor e consumador, ou aperfeiçoador da fé. É a Jesus que nós temos que olhar. E quantas das vezes nós olhamos para trás? Quantos que olharam para trás, por olhar para trás, ficaram também pelo meio do caminho? Sua história não está lá atrás, sua história está para vir. Deus tem nova história na sua vida. Deus tem história na sua família. Deus tem coisas grandes no seu ministério. Deus tem coisas grandes na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Deus tem coisa grande para você. Mas o que você precisa fazer é continuar fiel ao Senhor. Você não pode nem para um lado nem para o outro. Nós vamos perceber isso, Caleb. Caleb, ele recebe uma promessa. Ele recebe uma promessa de Moisés. E quando ele recebe a promessa de Moisés, ele reclama pela terra. Ele falou: olha, a promessa de Deus que aonde eu tocar a planta no meu pé, será nosso. E olha, essa promessa foi feita há 40 anos lá por Moisés. Porém, eu não recebi nada disso ainda. Porém, eu já estou aqui 40 anos, já estou com 80 anos, mas a minha força é de quem tem 40. E ele chega para Josué e fala: Josué, eu quero a minha porção, eu quero a promessa que Deus me fez através de Moisés.
Eu quero a terra que é minha, porque foi promessa que aonde eu tocasse a planta dos meus pés ia ser minha. E Caleb não deixa para trás. Sabe o que acontece muitas das horas? Por que você perde a sua bênção? Porque Deus tem até plano para você, mas na hora de você colocar o pé e determinar a sua vitória, você fica com medo, você fica, será que eu tenho direito dessa terra? Será que eu vou ter força? Será que eu vou ter sabedoria? Ou não, se é promessa de Deus, você toma posse, aleluia, porque o resto Deus cuida, aleluia, continua fazendo a vontade de Deus, para que o nome dele possa ser glorificado, aleluia. Quantos estão entendendo, aleluia, o agir de Deus nessa noite, através da sua palavra, aleluia. Então Deus faz promessa para Caleb, e Caleb luta por ela, até conseguir. Você sabe que tem crente que no dia da prova ele está lá, mas no dia da vitória ele não está. Por que não? Porque ele desiste no meio do caminho. Deus não tem negócio com quem para no meio do caminho. Tudo que você fazer, escute essa, irmão, escute essa. Possivelmente você tem alguma causa na sua vida que você começou e não terminou. Essa síndrome de começar e não terminar, o Senhor está me dando uma palavra aqui nesta noite para o seu coração. É palavra profética para o seu futuro. Você toma posse em nome do Senhor e põe em ação. Irmão, é melhor você começar uma coisa de cada vez e determinar a bênção de Deus, do que você querer fazer vários alicerces e não saber se tem condição de terminar os alicerces. A Bíblia diz que se você vai começar uma torre e você não sabe se tem condição de terminar, é melhor não começar. Porque quem vai passar por perto de você falar, olha, ela começou e não terminou. Irmão, tem vários crentes aqui nesta noite que tem mania de começar as coisas e as coisas não dão certo. Por incrível que pareça, o crente começa a estudar, para no meio do caminho. Por incrível que pareça, o crente começa a fazer um projeto, ele começa a investir, antes da vitória chegar, ele já começa a largar pelo meio do caminho. A palavra é para você hoje, viu? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus tem vitória, Deus vai mudar a sua história nesta noite, aleluia. Pode até ser que até hoje, aleluia, você começava alguma coisa e não terminava, mas a partir de hoje, com a promessa de Deus, aleluia, Deus vai fazer algo diferente na sua história, aleluia. Você vai ver o nome do Senhor, aleluia, ser glorificado através daquilo que você colocar as mãos, aleluia. Você vai ver a bênção do Senhor aonde você coloca os pés, aleluia. Então continue fiel, aleluia. Ah, pastor, mas eu não sou merecedor. Ah, pastor, eu já estou destituído da glória de Deus. Irmão, nós estávamos destituídos antes de nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas o dia que nós aceitamos a Ele, Ele deu-nos o direito, aleluia, de ser chamado filho de Deus, aleluia. Você é filho de Deus e Ele cuida dos seus filhos da melhor maneira. E nesta noite, aleluia, o Senhor está quebrando portas infernais, ferrolhos infernais, que está impedindo a sua prosperidade, tanto espiritual, material, aleluia. Nesta noite o Senhor está designando, aleluia, o anjo com a espada desembanhada, aleluia, para lutar em seu favor, aleluia, porque, aleluia, o nome dele há de ser glorificado, aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha história e na sua história, aleluia. Mas você não pode ficar indeciso. Eu vou marchar, eu não vou marchar. Eu vou vestir a camisa ou não vou vestir a camisa. Eu vou estar junto ou não vou estar junto. Vai depender dos seus projetos. Você quer vitória?
Não apague a chama que Deus já pôs no seu coração. Aleluia. Não apague a chama que o Espírito Santo colocar no seu coração. Aleluia. Quantos estão na nossa retaguarda? Muitas das horas se coloca como empecilho, cria armadilha para ver você cair. Mas você não pode olhar para isso, você olha para o Senhor. Você olha para o Senhor, aleluia. Há poder de Deus através da sua palavra. A maior revelação na igreja é a palavra de Deus. Irmão, eu já fui tanto abençoado através da palavra. Quantas das vezes eu ministrando aqui no altar, eu mesmo tomei posse da minha bênção, da minha maior bênção. A bênção é de quem toma posse, de quem crê. Tudo é possível aos que creem. Jesus disse isso. Caleb, Josué manda o povo fazer uma escolha. Olha, vocês podem escolher a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa, eu e minha casa, irmão, determina a sua casa. Você e sua casa servirá ao Senhor. Determina a sua bênção, não para hoje somente, mas para amanhã também. E a bênção é de geração a geração. Aleluia. A bênção para a sua casa nesta noite. Aleluia. Lemantou, decanta, loia. Amados irmãos, nós vamos observar que passa pelos juízos. O tempo de juiz passa pela história que vocês conhecem muito bem. Gideão convoca o povo para lutar. Ele vai lá e convoca quantos mil? Quem lembra? 30. Vamos ler mais a Bíblia, gente.